Olá, tudo bem com vocês? Bom, especialmente vocês torcedores e torcedoras do Botafogo. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Eu quero comentar nesse vídeo sobre a chegada do Adrielson, que passou um pouco aí desapercebido para muitos em virtude da chegada anterior, né? Do grande lateral esquerdo do futebol brasileiro, na minha opinião, que é o Alex Telles, né? A chegada do Telles foi tão absurda, né, que poucos estão dando aí o devido valor para a chegada, para o retorno, neste caso, do Adrielson, né? Que foi um zagueiro realmente muito acima da média quando esteve no Botafogo. Foi para a França, para o Lyon, o projeto Lyon não está funcionando muito bem, né? E o Adrielson volta neste momento para o Botafogo. É assim, não tem o que falar do Adrielson, porque todo mundo sabe que é um jogador diferente, né? Um jogador realmente muito acima da média, um zagueiro de altíssimo nível, e que o Botafogo fez muito bem em repatriá-lo, e acho que ele pode realmente prestar muita contribuição. Ele vai chegar para ser titular neste momento, porque é, os, as posições estão muito bem ocupadas neste momento, né? Ele disputa a posição com alguém, ele vai deixar um dos titulares neste momento no banco de reservas, fica complicado você presumir a retirada da equipe de um dos titulares, né? Seja o lateral da posição do Adrielson, que é, né, o angolano Bastos, né? Ou então o Alexandre Barbosa, que joga pelo setor canhoto, pelo setor esquerdo. Lembrando que o Botafogo tem apenas um zagueiro de segundo pé, né, que é de pé esquerdo, que é o Alexandre Barbosa, e todos os outros zagueiros, até o Pablo, que está lesionado, são zagueiros destros, né? Então, assim, em teoria, portanto, ele chegaria para disputar a posição e tirar o Bastos da posição, né? O problema é que o Bastos não tem como sair, né? O Bastos está jogando uma monstruosidade. É um zagueiro que, inclusive para esse tipo de jogo do Botafogo, né? Que notadamente quando joga nos seus domínios gosta de trabalhar no terço final. A equipe pode sofrer contra-ataques, né? E precisa de um zagueiro rápido que consiga voltar, recompor, caso esteja um pouco mais à frente, né? Que consiga cobrir os lados do campo, né? Então é muito importante um zagueiro rápido, muito rápido como o Bastos ali naquela posição. Não tem o que falar do Bastos, né? É um grande jogador, tá jogando demais. Não tem por que ser reserva nessa equipe do Botafogo. Então, neste caso, vou fazer o quê? Assim, não tem como o Bastos... Não, na minha opinião, hoje, neste momento, não tem como o Bastos ir para o banco de reservas do Glorioso. Neste caso, então, o Adrielson, ele chegaria para tirar a posição do Alexandre Barbosa, né? Jogando naquele setor esquerdo, né? Ou colocando ali o Bastos para jogar naquele setor esquerdo e ele, Adrielson, jogando como primeiro zagueiro. Olha, é uma possibilidade, né? Mas também não é tão simples, porque o Barbosa está finalmente jogando muita bola pela equipe do Botafogo. Além de ser, evidentemente, o único zagueiro canhoto, é um zagueiro construtor, né? É um zagueiro de grandes lançamentos, como a gente viu na última partida, inclusive, né? É um zagueiro de passes muito elaborados, e é um zagueiro que está conseguindo, pouco a pouco, está conseguindo encontrar o seu lugar na equipe. Uma vez que ele encontre definitivamente o seu lugar na equipe, não dá para presumir esse jogador fora da titularidade da equipe do Botafogo, né? Então, sinceramente, eu acho que pelo andar da carruagem, né, o Adrielson neste momento ele chega para compor o elenco, para ser uma reserva de luxo da equipe do Botafogo, né? Que de certa forma tem o Halter, que é um zagueiro muito, muito interessante, né, que está no banco, né? Tem o Pablo, que como todo mundo sabe está lesionado, ou seja, não falta assim bons jogadores para o setor defensivo da equipe do Botafogo, né? Isso é muito importante em vista da possível conquista de um título grande como o título do Campeonato Brasileiro, né? Então o Botafogo precisa realmente se preocupar com essas contratações, fez muito bem fazê-las, né? Em virtude de que nós nunca sabemos como é que vai terminar o Campeonato Brasileiro, como é que as equipes vão estar quando faltarem 15, sobretudo 10 rodadas para o final da competição. As coisas costumam mudar, né? As lesões aparecem em cena, né? E aí a equipe precisa ter muitos bons jogadores ali para as mesmas posições. É o caso do que hoje está fazendo, como poucos, a equipe do Botafogo. Então fez muito bem trazer o Adrielson, que é um zagueiraço, né? E que pode eventualmente, até quando a equipe jogar com 3 zagueiros, eventualmente pode até entrar ali
compondo uma linha de 3, né? Mas na minha opinião, hoje ele chega para ser reserva da equipe do Botafogo. E é muito bem-vindo o Adrielson, né, de volta, né? Porque ele deixou realmente, eu não diria que deixou saudades necessariamente, por quê? Porque aqueles que ocuparam as posições de zagueiros do Botafogo estão jogando muito bem, né? Mas ele, quando esteve no Glorioso, né, jogou muita bola e evidentemente que é muito bem-vindo, né? Bom, também é importante a contratação do Adrielson porque evita que uma outra equipe o possa contratar, né? Embora ele fizesse parte do grupo ali do Testor, mas eventualmente poderia ser de que uma outra equipe brasileira buscasse a sua contratação, né? Enfim, então fez muito bem o Botafogo nesse sentido também. Volto a dizer, eu sou fã desse zagueiro. Quando ele foi contratado pelo Botafogo, falei muito bem dele. Falei que seria realmente um grande zagueiro. Antes de ser contratado pelo Botafogo, foi especulado no Fortaleza, que também tentou contratá-lo, né? Foi muito pouco até. E eu também fiz vídeo falando da importância daquele jogador naquela ocasião para a equipe do Fortaleza. Porque para mim era um dos grandes zagueiros atuando aqui no futebol brasileiro, né? Tá, então a gente percebe que o Botafogo está realmente jogando pesado mesmo para buscar um título grande, né? Quiçá dois, né? Pode até ser que conquiste. Se conquistar um, já está ótimo, excelente. Mas eventualmente pode até conseguir mais de um, ok? Bom, comentar com vocês agora sobre uma situação bastante curiosa, né? Que é o debate sobre a questão do fair play, né? Bom, os times aqui da Série A, né? Do futebol brasileiro estão aí, na verdade, querendo, enfim, estabelecer um fair play aqui no futebol brasileiro. A Comissão Nacional de Clubes e a CBF fizeram uma reunião nessa segunda-feira, agora, né? A comissão iniciou um debate, tá? Um debate para a implementação do fair play financeiro a partir do ano que vem. Claramente, não vai ser agora, vai ser no ano que vem, porque agora Inês já esmorta, né? E aí, vejam vocês, né? Dentre as equipes que lá estavam, né? Olha só os times que participaram da reunião. Fluminense, né? Que quando pode, contrata, quando não pode, contrata também, né? São Paulo, Fortaleza, que eu acho que tem motivos para fazer essas reclamações sim, mas também precisa entender onde está pisando claramente, né? Internacional, logo tu, Inter, né? Internacional, é isso mesmo. Contratou à vontade, contratou um monte de gente, foi a rodo, né? Tá querendo estabelecer um debate sobre fair play financeiro no futebol brasileiro. O Vasco da Gama, que tá mais para lá do que para cá, né? Tá com uma situação muito difícil o Vasco. Perdão, né? Vídeo aqui para falar do Botafogo, mas eu acho muito importante a presença dos gigantes do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro, na Série A de preferência, né? Mas o Vasco tá com esses debates estranhos aí, né? Bom, o Vasco, evidentemente, que neste momento é uma equipe que não tem tanta condição financeira como outras, né? Mas o curioso disso é que quando também pôde contratar, contratou à vontade, né? Nunca teve debate sobre fair play, né? E aí os dois aqui que chocam, né? Palmeiras, né? Quando também pôde contratar, contratou à vontade. Não tá nem aí, não se preocupa nem um pouco em contratar, fazer grandes contratações, quando pode, quando quer. Hoje nem contrata tanto porque nem sempre precisa e também porque a pegada é outra, na verdade, né? Contratar jovens jogadores, não gastar muito, até porque tem uma canteira espetacular, né? Mas quando também precisou gastar, né, na história, gastou, formou grandes equipes, enfim, agora também quer debater fair play no futebol brasileiro. E o mais sujo de todos, né, o Flamengo, né? Aí é de doer, né? Aí realmente é de doer a alma, né? Acho que até você sabe, definam pra mim vergonha alheia, né? Acho que é um pouco isso daí, né? Porque, olha, é terrível o negócio desse, né? O Flamengo quer estabelecer debate sobre fair play no futebol brasileiro. E de onde vem, evidentemente, todo esse movimento aí para querer estabelecer fair play no futebol brasileiro? Vem do sucesso do Botafogo, né? Tá, ó, estão aqui, ó, com o Botafogo, estão tentando engolir, mas não estão conseguindo, né? Então, em virtude do sucesso do Glorioso, querem e tal. E aí, gente, a questão é o seguinte, nem sempre é na parte de análises objetivas, né, sobre os fatos, né? Então, assim, você sabe perfeitamente qual é a minha posição sobre dirigentes. Eu não sou do tipo que fico elogiando muito dirigentes. Quando eles merecem, contudo, eu os elogio. Né? Quando eles não merecem e merecem críticas, eu os critico. Já tive momentos aqui em que eu fiz críticas ao Testor, né? Mas eu acho assim, há um problema com o Testor, né? E acho assim, as análises têm que ser objetivas, né? Objetivas. Então, por exemplo, se o texto é chamado, né, para, enfim, no STJD, né? Eu quero saber o que ele vai falar lá, né? No STJD, né?
E, enfim, assim, eu não vou tomar um lado, eu quero saber o que ele vai falar, quero para analisar depois, quais são os argumentos que ele vai colocar ali. Então, eu vou estabelecer uma crítica negativa ou positiva a partir daquilo que eu achar que não tem nada a ver com a realidade. Mas enquanto não houver, né, esse tipo de situação, eu não vou criticar, tá? Só que as pessoas pegam esse lado, né, personalista do texto, que ele tem esse lado mesmo, né? Às vezes ele exagera, por exemplo, em alguns momentos, quando ele quis falar coisas como deveriam como deveria o futebol brasileiro funcionar, tal. Acho que em alguns momentos ele exagerou, sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, também na posição de um cara querendo mudar a equipe, a sua equipe, querendo fazer com que sua equipe tivesse, enfim, estava preocupado com os interesses do Botafogo, certamente, né? Estava interessado também nos seus interesses. Ora, os interesses dele se confundem com os interesses do Botafogo. Não há como separar, tá? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, embora seja criticável muito das suas posturas, essas mesmas posturas fazem parte das posturas de outros dirigentes quando convém para eles, né? Então, o que ele traz, o que ele apresenta de chatice, digamos assim, é algo que não é novo, é algo que é praticado historicamente aqui no futebol brasileiro por inúmeros dirigentes, né? Inúmeros ao longo de todos os tempos, né? Não é nada de novo, só que tem um problema com o texto, que é o problema, né, que é colocado sobre as equipes que estão fora do nível de conquistas, né? Seja aquelas equipes que estão subindo, estão crescendo, estão com projetos interessantes, sejam aquelas equipes gigantes, né, que estavam um tanto quanto adormecidas, com problemas e tudo mais, que é o caso, por exemplo, hoje do Botafogo. Bem, se o Vasco da Gama, gente, que está vivendo uma situação parecida com a do Botafogo, de repente conseguir ter o sucesso do Botafogo, você pode ter certeza. Essa crítica também vai acontecer em relação ao Vasco da Gama. Por quê? Porque o Vasco da Gama tem, assim como o Glorioso, né, ficado distante de possibilidade de conquistas. Então, para a mídia, né, para as TVs, para, enfim, esse mundo aí, né, aqueles que ganham tem sempre de ser aqueles que ganham, não pode mudar, né? Então eu me habituei com o Flamengo ganhando muitos títulos importantes, eu quero que o Flamengo ganhe sempre, né? Eu não quero que outras equipes ganhem, não. Então é um problema isso, né? Então o Botafogo hoje tem sofrido muito isso daí. E aí, claramente, né? Eu olho pro Botafogo, vou criticar o quê? Eu vou criticar o técnico do Botafogo? Difícil, né? Eu vou criticar o Luiz Henrique, que tá jogando muita bola, o Savarino, o mágico? Não dá, né? O Almada, que vai estourar, vocês vão ver, me cobrem, né? Eu vou criticar quem? O Igor Jesus, que tá barbarizando no futebol brasileiro, né? Vou criticar quem? O Alex Telles, que voltou para o futebol brasileiro para ser o melhor lateral em atividade, né? E vai para a seleção rapidamente, novamente, vai voltar para a seleção, né? Enfim, né? Eu vou criticar. Não, é difícil criticar. É difícil achar um ponto para criticar. Então eu vou pegar esse ponto onde? Eu vou pegar no texto, tá? Eu vou caçar o texto. Tudo que ele fala de errado, tudo, enfim, é esse o ponto, tá? Então essa questão do fair play é de uma hipocrisia muito grande. Volto a dizer, acho que um clube como Fortaleza tem o direito de pensar e estabelecer um debate sobre essa questão do fair play financeiro. O que não significa necessariamente que assim que vai obter muito sucesso em relação a isso, né? Porque veja, qual é o problema do fair play financeiro? O problema do fair play financeiro é que a sua existência, né, está permeado pela existência em tese de uma injustiça no futebol, condições que não são iguais para todos, né? Ora, esse tipo de violência sempre aconteceu no futebol brasileiro, né? Sempre. Então eu acho que esse debate ele pode ser muito, muito profícuo, muito interessante. Acho que podemos sim estabelecer um debate sério sobre o fair play financeiro, né, nessa perspectiva de que ele se funciona como uma injustiça que faz parte do futebol aqui no Brasil. Mas vamos debater outras injustiças também? Beleza? Vamos? Porque tem muitas, né? Não são poucas, não. Há inúmeras injustiças acontecendo no futebol brasileiro, né, e precisamos também debatê-las, né? Por que a gente não tem vontade de debater todas elas também? Por quê? Por que a gente quer fazer um debate hoje sobre fair play financeiro? Porque, em teoria, estamos preocupados com a justiça no futebol. Então, não estou preocupado nada, por nenhuma. Eu estou preocupado, na verdade, com o Botafogo, entendeu? Eu não quero que o Botafogo trilhe esse sucesso aí. Eu não quero que o Botafogo conquiste. Este é o ponto. Tem nada a ver com a necessidade de colocar justiça no futebol brasileiro, democratizar as forças no futebol brasileiro e tudo mais e tal. Assim, como eu conheço os dirigentes do Fortaleza, eu até entendo que essa atitude deles é uma atitude, na verdade, preocupada com o debate correto no futebol brasileiro, com o fim da justiça no futebol brasileiro,
financeiro, isso, tal, 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 tal. Eles, eu acredito que eles sim têm ideias, né, verdadeiras, né? Os demais, mas não tem um que se salva, nenhum, tá? Na posição que o Botafogo está, se o Vasco estivesse, não estaria no meio dessa reunião. Tá? Na posição que o Botafogo está, se o Fluminense estivesse, Fluminense, até tu, não estaria nessa reunião, tá? O Flamengo não tem que estar nessa reunião, né? O Palmeiras também não tem que estar nessa reunião. O São Paulo também, na posição do Botafogo, se estivesse, não estaria nessa reunião, né? Então, este é o ponto, né? Não há nenhuma preocupação com o final das injustiças no futebol brasileiro. A minha grande preocupação aqui é o seguinte: tem um clube que está crescendo muito. Eu não quero que ele cresça. Esse clube é o Botafogo. Só que eles vão ter que fazer, sabe o que, gente? Vão ter que engolir. É isso.